Olá, seja bem-vindo ao quarto módulo da microtrilha Desenvolvimento de Trilhas Digitais Abertas de Neoaprendizagem. Neste módulo, vamos falar sobre o tema Desenhando Experiências e Atividades na Trilha. O objetivo é que, ao final deste percurso, você seja capaz de identificar estratégias de ensino-aprendizagem alinhadas a cada etapa da trilha digital aberta de neoaprendizagem. Até aqui, nos módulos anteriores, refletimos sobre os fundamentos das trilhas digitais abertas de neoaprendizagem, compreendemos sua lógica e exploramos a estrutura das fases: conhecer, mergulhar, organizar, idealizar, criar e compartilhar. Agora damos um passo adiante. Vamos transformar essa estrutura em prática. Chegou o momento de pensar no como. Como desenhar experiências? Como escolher estratégias coerentes com cada fase? Como alinhar intencionalidade e ação? É isso que começamos a construir agora. Para cada fase, você pode propor estratégias e recursos que ajudem os estudantes a resolver o desafio proposto. Vamos destacar algumas possibilidades e como elas podem ser utilizadas. Mas lembre-se, esta lista não é exaustiva. Use a criatividade para propor diferentes métodos de ensino-aprendizagem. Vamos começar pela aula expositiva. Mas na DL, a aula expositiva, não estamos falando de metodologias ativas? Sim, estamos. E é importante dizer algo com muita clareza. Apesar das críticas a essa metodologia, a aula expositiva continua sendo necessária. O que muda não é a sua existência, mas a sua intencionalidade. A exposição não precisa ser sinônimo de passividade. Por isso, ela é expositiva dialogada. Ela pode ser estratégica, provocativa e bem delimitada no tempo. Em uma trilha, você pode utilizar a aula expositiva para apresentar o desafio aos estudantes, por exemplo, na fase do conhecer, para explicar os conceitos essenciais na fase do mergulhar, para orientar formas de sistematização lá na fase do organizar. O ponto central é: a exposição não ocupa toda a aula, ela prepara o terreno para a ação. Ainda no conhecer, uma estratégia muito potente é o quiz. Atividades gamificadas de perguntas e respostas ajudam a identificar conhecimentos prévios de forma leve e interativa. Ferramentas como Kahoot ou Nearpod tornam esse momento dinâmico e permitem que você visualize em tempo real onde estão as principais lacunas da turma. Outra estratégia interessante é a nuvem de palavras. Você pode fazer uma pergunta disparadora e solicitar que os estudantes indiquem palavras-chave relacionadas ao tema. A visualização da nuvem ajuda a perceber repertórios já consolidados ou confusões conceituais. Ferramentas como Mentimeter facilitam essa construção coletiva. Essa estratégia funciona muito bem, tanto no conhecer, para mapear conhecimentos prévios, quanto no idealizar, para estimular ideias criativas. Avançando para o mergulhar, entramos na fase de aprofundamento. Aqui, é interessante utilizar também algumas estratégias investigativas. A pesquisa Desk é uma delas. Buscar referências em livros, artigos e sites confiáveis para compreender o contexto do problema. Para orientar os estudantes, você pode indicar bases como o ESES Brasil, que reúne artigos, teses e dissertações de forma acessível. A entrevista também é uma estratégia poderosa. Conversar com o público-alvo aproxima os estudantes da realidade do problema. Eles podem elaborar roteiros junto com o professor, gravar as conversas, sempre com autorização, e transcrevê-las posteriormente com o apoio de ferramentas como o Whisper AI, integrado ao Google Drive. No QR Code está o link para um tutorial prático sobre essa ferramenta. As entrevistas são um elemento bem importante, porque geram a empatia com o público-alvo do problema, um dos elementos centrais do Design Thinking e, consequentemente, das trilhas digitais abertas de neoaprendizagem.
Temos ainda as observações e visitas técnicas. Observar o cotidiano do público-alvo permite compreender como o problema se manifesta na prática. Nestes momentos, é interessante ter um diário de campo, que pode ser tanto físico como virtual. No organizar, começamos a estruturar o que foi coletado. O mapa da empatia, que é muito utilizado no design thinking, ajuda a sintetizar dores, desejos, sentimentos e necessidades do público-alvo. Pode ser feito no Miro, de forma colaborativa, disponível aí no QR Code, ou presencialmente com papel e caneta. A jornada do usuário permite visualizar em etapas as ações realizadas pelo público-alvo quando ele vivencia o problema. O Miro oferece um modelo pronto, mas cartolina e canetas coloridas também cumprem perfeitamente essa função em contextos presenciais. No idealizar, a estratégia clássica é o brainstorming, uma reunião estruturada para gerar ideias com tempo definido, de 10 minutos até no máximo 1 hora. Para grupos mais tímidos, o brainwriting pode ser uma alternativa excelente, pois permite que as ideias sejam registradas individualmente antes de serem compartilhadas, seja com post-its físicos ou murais digitais. O importante é criar um ambiente seguro para a criatividade. Chegamos ao criar, momento de materialização das ideias. A prototipação pode ocorrer em diferentes níveis de fidelidade. Os estudantes podem utilizar Canva, Geniali, Scratch, App Inventor, Google Sites, Wix, Figma ou até ferramentas como Word, Excel, Power BI, dependendo da natureza da solução. Para objetos físicos, recursos como LibreCAD podem ser explorados. O fundamental é transformar a ideia em algo tangível. E junto com a criação vem a testagem. Convidar pessoas ligadas ao desafio para experimentar o protótipo e oferecer sugestões é essencial. Entrevistas, questionários impressos ou via Google Forms podem apoiar essa etapa. Testar é refinar, é compreender que a primeira versão nunca é a final. Por fim, no compartilhar, temos a socialização das soluções. Os estudantes podem gravar vídeos apresentando suas propostas e enviá-los para especialistas ou membros da comunidade para um feedback. Ferramentas como Canva e OBS Studio podem auxiliar neste processo. Outra possibilidade é o pitch, uma apresentação curta, objetiva e persuasiva. Um momento de síntese no qual os estudantes defendem uma solução para um público avaliador que pode incluir convidados externos. Perceba que cada estratégia está alinhada a uma fase da trilha. Nada é aleatório. Tudo tem intencionalidade. Metodologias ativas não significam abandonar o que conhecemos, significam ressignificar, integrar e dar propósito a cada escolha didática. E algo importante, você não precisa fazer tudo isso exclusivamente em sala de aula. É possível e muitas vezes desejável combinar momentos presenciais com atividades extraclasse. Parte do processo pode acontecer em aula e parte pode ser desenvolvida como tarefa para casa, ampliando o tempo e favorecendo a autonomia dos estudantes. Agora, retomando ao plano de aula que estamos utilizando como exemplo, cujo desafio era como podemos auxiliar pequenos empreendedores a escolherem de forma tecnicamente fundamentada o método de depreciação mais adequado ao perfil de seus ativos e ao seu modelo de negócio, veja como as estratégias se articulam. No Conhecer, eu posso fazer um quiz com perguntas relacionadas a disciplinas anteriores no início da aula para ativar o repertório. No Mergulhar, posso fazer uma aula expositiva na sequência para a apresentação estruturada dos conceitos. No Organizar, podemos pedir uma memória de aula ao final da exposição para que os estudantes explicitem o que conseguiram compreender e reter. No Idealizar, um brainstorming no início da aula seguinte, pensando em estratégias e recursos que poderiam apoiar os empreendedores. No Criar, um esboço do material ainda em sala, em papel, e como atividade para casa, um refinamento desse artefato até a versão mais próxima da final. No Compartilhar, um pitch com um convidado externo,
um empreendedor para avaliar e comentar os materiais produzidos. Perceba como tudo se conecta: a lógica, a progressão e a propósito. Agora eu convido você a participar ativamente. Quais estratégias você achou mais interessante? Há alguma que já utiliza em suas aulas? Que outras metodologias poderiam ser inseridas nessa lista de possibilidades? A participação não é obrigatória, mas é altamente recomendada. Quando compartilhamos experiências, ampliamos nosso repertório e fortalecemos nossa prática docente. Você poderá responder esses questionamentos na lista de presença deste módulo. Encerramos aqui o quarto módulo. Neste momento, você já consegue visualizar como desenhar experiências coerentes com cada fase da trilha e como transformar um desafio em um percurso estruturado de aprendizagem. E no próximo módulo avançaremos ainda mais. Vamos falar sobre inteligência artificial e como ela pode potencializar o desenvolvimento das trilhas digitais abertas de neoaprendizagem. Te espero no próximo módulo. Vamos continuar construindo juntos.